Amém, queridos e amados irmãos e irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor, baseado no título "E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada". Esta mensagem, a mensagem 9, fala das bem-aventuranças e o evangelho do reino. Nós precisamos ver, queridos irmãos e irmãs, que o que determina o fim desta era, como diz Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O que determina esse fim, não é? Esse último tempo, onde haverá o fim, é a pregação do evangelho do reino. E o evangelho do reino, ele foi entregue à igreja, porque a igreja é o reino de Deus, ou o reino dos céus aqui na terra. E todos que fazem parte da igreja, como a realidade do reino dos céus, então tem essa incumbência, esse comissionamento de poder pregar o evangelho do reino em toda a terra habitada. Então, isso significa que nós, que estamos vivendo a realidade do reino, estamos vivendo o reino dos céus aqui na terra, como a igreja, como esse reino de Deus, nós temos uma responsabilidade muito grande de poder trazer o Senhor de volta pela segunda vez, porque a nós foi dado o encargo e a comissão de pregar o evangelho do reino. Somente aqueles que vivem a realidade do reino podem pregar o evangelho do reino, porque a igreja é o reino de Deus aqui na terra. Daí, queridos irmãos, nós vimos que o Senhor Jesus, ele foi batizado por João Batista, e após o seu batismo, ele falou no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, ele disse: "Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus". Então, o Senhor Jesus, depois do seu batismo e da sua tentação, ele começou o seu ministério. Ele só poderia começar o seu ministério após o seu batismo e após o teste que ele passou pela tentação do diabo. E ele passou pelo teste do diabo, da tentação, ele venceu a Satanás, ele venceu o diabo, e depois que ele venceu essa tentação, essa provação, então ele foi aprovado para ser o rei do reino dos céus. Ou seja, na igreja nós temos o Senhor como nosso verdadeiro rei. Se existe um reino, é porque existe um rei. E se existe um rei, é porque esse rei tem um reino. E a igreja é o reino dos céus. Por isso que Jesus falou: está próximo o reino dos céus. Isso significa que ele estava dizendo que naquele momento ainda o reino dos céus não estava aqui na terra, mas que estava próximo. E quanto tempo faltava para vir o reino dos céus? Faltava 3 anos e meio. E foi exatamente o período em que ele morreu na cruz, viveu aqui na terra por 3 anos e meio, ministrando a sua palavra, a palavra de Deus para as pessoas. Depois ele foi à cruz, morreu, ressuscitou e entrou naqueles que todos que nele creram. Por isso que é necessário o arrependimento. Ele veio para transferir todas as pessoas da era do Velho Testamento para a era do Novo Testamento. Ele veio transferir as pessoas da alma de uma vida terrena para viver uma vida celestial. Ele veio transferir todas as pessoas que creram nele do plano terreno para o plano celestial. Ou seja, as pessoas agora precisavam sair da esfera da carne, da esfera da alma, para entrar na esfera do espírito. E quando uma pessoa crê em Jesus e recebe Jesus, ele é o espírito que dá vida. E agora essa pessoa, quando crê nele e o recebe, entra no reino de Deus, que é a igreja. E agora passa a viver na realidade do reino
dos céus, que é a igreja. A igreja, ela é vivida no Espírito. Por isso que o Senhor falou que o Espírito da verdade, que é o Espírito da realidade, que o mundo não conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, mas estará em vós. Então, quando cremos em Jesus e o recebemos esse Espírito da realidade, que é ele próprio, como o Espírito que dá vida, o Espírito da realidade habitando em nós, e aí nós passamos a viver na realidade do reino dos céus, que é a igreja. Por isso, amados irmãos, é que a Bíblia diz que há uma necessidade de uma transferência, como diz em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Esse reino do Filho do seu amor é hoje a igreja vivendo aqui na terra. E nós, como a igreja, que é a realidade do reino dos céus, temos a incumbência, então, de propagar o evangelho do reino por toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Então, o Senhor Jesus, depois que ele passou pelo seu batismo, venceu a tentação de Satanás e falou que estava próximo o reino dos céus, ele chamou alguns dos seus discípulos para estarem com ele, foram 12 apóstolos, e depois que ele chamou essas pessoas para estar com ele, ele então começou a proclamar, chamando para o monte esses 12 e começou a ensinar-lhes. E no capítulo 5, então ele começa o seu ministério dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-lo, dizendo: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o Senhor Jesus, quando ele proclamou essas 9 bem-aventuranças, que nós podemos até chamar também da constituição do reino dos céus, assim como um país, uma nação tem a sua constituição, como no caso do nosso país, o Brasil, tem a Constituição para os cidadãos que vivem aqui nesse país, também o reino dos céus, o reino de Deus, que é a igreja, tem também a sua Constituição. E o Senhor Jesus começou a mostrar essa Constituição através das bem-aventuranças. Por isso, havia uma multidão que estava apartado do monte, mas Jesus, subindo no monte, chamou para si os seus discípulos, e os discípulos se aproximaram dele. Significa que aquelas 9 bem-aventuranças, aquilo que ele iria compartilhar, que ele iria proclamar como rei do reino dos céus, a partir dali, era para os discípulos que estavam no círculo menor, porque eles seriam agora o reino dos céus. Eles participariam do reino dos céus. Então, essas 9 bem-aventuranças não são para a multidão, certo? É para aqueles que estão naquele ciclo menor, próximo do Senhor, para ouvir e também praticar essas bem-aventuranças. E bem-aventurado significa feliz. Daí diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, a primeira bem-aventurança, podemos dizer, a primeira constituição, o primeiro item da Constituição é: felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqui nós podemos ver que para uma pessoa ser feliz, a primeira coisa que essa pessoa precisa é ser pobre de espírito. Então, ser pobre de espírito, podemos até dizer que essa palavra humilde, que significa pobre, significa mendigo, né? É mendigo de espírito, que é uma pessoa pobre de espírito, ou seja, é uma pessoa vazia,
uma pessoa que tem uma atitude de se esvaziar. E isso é importante para que possamos fazer parte da realidade do reino dos céus. Sermos pessoas vazias em nosso espírito. Sim, nós temos Cristo habitando em nosso espírito. E o nosso espírito precisa estar cheio de Cristo. Mas aqui o que mostra não é que nós devemos ser vazios de Cristo em nosso espírito, mas é que nós devemos ser vazios na nossa atitude para com Cristo. Às vezes ouvimos muitas mensagens, já lemos a Bíblia toda, já lemos alguns capítulos e versículos dezenas de vezes, mas, queridos irmãos, uma pessoa pobre é uma pessoa que sempre está precisando mais de Cristo. É isso que significa ser pobre no espírito, ser um mendigo. Um mendigo é uma pessoa sempre carente daquilo que você pode fazer por ele. Você leva um prato de sopa hoje, à noite leva uma janta para ele, amanhã leva um café da manhã. Nunca você vai chegar ali com um prato de comida e ele vai dizer, não, eu não quero, já estou cheio. Olha, minha despensa está cheia, estou cheio de comida aqui, eu não preciso, não. Um mendigo, ele vai sempre necessitar da sua ajuda. Ele vai sempre querer que você ajude a ele porque ele precisa. Ele estava sempre vazio. Tá certo? Então, é essa a experiência de uma pessoa que é pobre no espírito, de espírito. Não é? É uma pessoa que tem uma atitude para com a palavra de Deus, para com Cristo, de sempre precisar do Senhor. Você nunca vai dizer, Senhor, eu já conheço tudo, eu já sei tudo. Ah, eu já ouvi isso. Isso aí eu já sei. Se você tiver essa atitude, você não é uma pessoa pobre de espírito. Você não pode receber mais de Cristo. Você não pode receber mais luz, mais revelação, mais vida de Cristo. Tem um hino que nós cantamos que diz, mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter. Mais do seu caminho andar. Mais vitória obter. Não é? Mais poder da ressurreição alcançar. Então é assim, nós precisamos sempre mais de Cristo. Essa é o primeiro item da constituição do reino dos céus. E eu queria concluir esse item mostrando a vocês Lucas, capítulo 2, versículo 53, que diz assim, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Então, uma pessoa pobre de espírito, quando a palavra de Deus vem a ela, então ela é uma pessoa que está sempre faminta. Ela quer mais de Cristo, quer mais da palavra, quer desfrutar mais da palavra do Senhor, mais do Senhor. Mas quando uma pessoa se acha rica, como a igreja em Laodiceia, que eles se sentiam fartos, achava que tinha tudo, que não precisava de mais nada, então elas são como ricos, são despedidos, vazios, não é? Se tornam vazios. Ó Senhor Jesus, queridos irmãos, a coisa mais difícil para uma pessoa, e já tive essa experiência, é você dar um presente para um rico. Quando você quer dar um presente para uma pessoa que tem muitos bens, uma pessoa que é rica, você tem a maior dificuldade. Porque tudo que você quer dar, a pessoa tem muito. Se você pensa em comprar uma camisa, ela deve ter umas 20 no guarda-roupa. Se você quer dar um sapato, ela deve ter uns 15 pares lá guardados. Se você pretende dar um carro, ela tem 2, 3 carros na garagem. Então, uma pessoa rica, é difícil de você presentear ela, de você dar alguma coisa para ela. Mas uma pessoa pobre, um mendigo, irmão, a coisa mais fácil é você dar um presente, porque sempre quando você leva alguma coisa, ela está sempre precisando daquilo. Então, vamos ser pobres no espírito, não é? Primeira coisa para que a gente possa viver a realidade do reino e praticar a palavra, essas bem-aventuranças, é nós sermos pobres de espírito,
chegar na reunião da igreja, quando ouve a palavra, você pode ter ouvido essa palavra 10 vezes, 20 vezes, você vai dizer, Senhor, fale comigo, Senhor, eu preciso de Ti, apareça para mim, me dê mais luz na Sua palavra. Então, você é uma pessoa pobre no espírito. E o segundo item de Mateus, capítulo 5, a segunda bem-aventurança, está no versículo 4, que diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, aqui mostra que nós devemos chorar. Mas chorar por quê? Chorar, primeiramente, chorar pela nossa situação, pela nossa condição. Às vezes, nós mesmos que estamos vivendo como cidadãos do reino, às vezes estamos numa situação que precisamos muito do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. Então, nós devemos primeiramente chorar por nós. E depois precisamos chorar pelas pessoas que estão no mundo, como ovelhas sem pastor, aflitas, necessitadas, carentes, vivendo como escravos de um mundo tenebroso. E é por isso que em Lucas 23, Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 28, diz assim, porém Jesus, voltando-se para ela, disse, filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Certo? Então, primeiramente devemos chorar por nossa situação, que muitas vezes não estamos numa situação muito boa, não é? Não estamos ainda vivendo 100% da realidade do reino. E depois, nós também precisamos chorar pelas pessoas, pela situação em que as pessoas vivem nesse mundo. E é por isso que hoje, graças a Deus, o Senhor tem nos dado esse encargo de pregar o Evangelho através de uma simples frase, posso orar por você? Então, muitos de nós temos saído para pregar o Evangelho, temos pregado o Evangelho, e nós vemos como as pessoas precisam de oração e precisam de Jesus. Por meio dessa expressão, posso orar por você, as pessoas podem ser levadas ao Senhor e podem também receber a vida de Deus. Podem ser salvas para também vir viver no reino dos céus, viver na igreja. Então, nós temos que realmente chorar pela situação em que as pessoas vivem nesse mundo. Porque até mesmo nós vivíamos nessa situação e o Senhor nos trouxe para o seu reino, né? Por meio da pregação do Evangelho. E agora também no capítulo 5 ainda, a terceira bem-aventurança é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então aqui nós temos os mansos herdarão a terra. Em Efésios 6:12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados, né? As forças espirituais do mal desse mundo tenebroso. Tá certo? Então, nós não estamos lutando aqui contra carne e sangue, por isso nós somos pessoas mansas, né? Os mansos herdarão a terra. Não somos violentos, mas devemos ser mansos, porque aqueles que vivem na esfera terrena, aqueles que são da terra, para obter alguma coisa é com violência, não é? É com força, é com poder humano. Mas nós que somos cidadãos do reino, não vamos tomar essa terra com tal violência humana, mas com a mansidão que é pertinente a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é manso. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Isso está em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Então, Jesus é uma pessoa mansa, não é? Ele é manso. Ele viveu uma vida aqui onde ele expressava a mansidão na sua humanidade. Ele era uma pessoa tão mansa, que até João, que era tido como Boanerges, que é filho do trovão, né? Ele tinha o acesso de reclinar sua cabeça no peito do Senhor Jesus. Então, isso é o quê? Isso é uma pessoa mansa. Jesus não somente era humilde, mas era uma pessoa mansa, a ponto de João reclinar a cabeça no peito do Senhor Jesus. Então, uma das virtudes que o Senhor Jesus tinha era a mansidão. E é com essa mansidão que nós vamos conquistar as pessoas. É que nós vamos conquistar essa terra para o Senhor Jesus Cristo. É que nós vamos introduzir o reino dos céus aqui na terra. É com essa mansidão do Senhor Jesus. E também temos agora o versículo 6, que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui, ter fome e sede de justiça é viver segundo o propósito e a vontade de Deus. Então, quando nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus, então nós estamos vivendo na justiça. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Depois nós temos o versículo 7, que diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, receber misericórdia significa receber o que nós não merecemos. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, mas Ele nos alcançou com a sua misericórdia, certo? Então, dessa maneira, nós também precisamos que essa misericórdia alcance as pessoas. E nós precisamos, então, ter misericórdia das pessoas. Em Tiago 2,13, diz assim, carta de Tiago, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Certo? Então, se hoje nós temos misericórdia das pessoas, não olhamos para as pessoas para julgá-la, não julgamos as pessoas, mas, pelo contrário, usamos de misericórdia para com elas, um dia, não somente aqui na terra, em algumas situações que passamos, Deus também nos tratará com misericórdia, como no dia do juízo, que a comparecermos também perante o tribunal de Cristo, o Senhor também usará de misericórdia para conosco. Então, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que possamos ter misericórdia das pessoas, não é? Sabemos que as pessoas hoje vivem nas trevas, sabemos que as pessoas hoje rejeitam ao Senhor Jesus, rejeitam a salvação de Deus, rejeitam a graça de Deus, porque é pela graça que somos salvos, mas nós precisamos ainda assim, queridos irmãos, ter misericórdia das pessoas, porque muitas vezes rejeitamos o Evangelho, fugimos do Senhor, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou, né? A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, e por causa do amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! Que possamos exercer essa misericórdia para com todas as pessoas. O que Deus quer
é salvar as pessoas, porque Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Também, no versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, aqui, os cidadãos do reino precisam também ser felizes. Eles devem ser felizes por ser puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Então, amados irmãos, nós que participamos hoje da igreja, que estamos vivendo na realidade do reino, somos pessoas felizes. Felicidade não é ter um bom casamento, ter uma boa esposa ou um bom marido, certo? Não é ter um marido que agrade, que dê tudo. Nenhum marido pode fazer uma esposa feliz. E nenhuma esposa pode fazer um marido feliz. Mas Jesus pode nos fazer felizes. Felicidade tem um nome, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro promotor, autor da felicidade. Quando uma pessoa está vivendo em Cristo, desfrutando de Jesus Cristo, vivendo no Espírito, no plano celestial, na esfera celestial, essa pessoa é feliz em toda e qualquer situação, tanto em abundância como em escassez, tanto em humilhação como também em honra. Nós podemos desfrutar do Senhor em toda situação e ser feliz em toda situação. Portanto, temos que aprender que felicidade é algo que está em Jesus Cristo. Por isso, nós somos bem-aventurados quando somos puros de coração. E ser puro de coração é não servir com segundas intenções, não é? Em troca de dinheiro, de posição ou de fama. A Bíblia fala em 2 Timóteo 2:22, e eu vou ler para os irmãos esse versículo, que é um versículo muito rico, 2 Timóteo 2:22. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, como é que nosso coração pode permanecer puro? Por invocarmos o nome do Senhor. Quando estamos invocando o nome do Senhor, nessa prática do invocar, o Senhor vai lavando o nosso coração, purificando o nosso coração, certo? E, juntamente com outros que invocam, nós podemos, então, ser felizes, né? Podemos, então, aqui ter um coração puro, fazer as coisas para Deus segundo as intenções, sem buscar proveito próprio, mas com o coração puro, servir os irmãos e viver a igreja como a realidade do reino. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E o versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui nós temos os pacificadores. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, o que é ser um pacificador? São pessoas que estão aqui não para jogar um irmão contra o outro, como diz Provérbios 6, de 16 a 19, que no versículo 19 diz que Deus abomina irmãos que promovem contenda entre os irmãos, certo? Muitas vezes na vida da igreja, no nosso viver aqui nessa terra, podemos até ter alguma discordância com o irmão, podemos ter alguma zanga, podemos até ficar brigado com o irmão,
mas os outros não estão aqui para jogar um contra o outro. Nós estamos aqui para fazer a paz. Nós somos pacificadores. E Deus nos deu o ministério da reconciliação. O que nós devemos fazer é reconciliar um irmão com o outro, para que haja paz, certo? Haja paz entre os dois irmãos e os dois possam estar vivendo a realidade do reino juntos. Então é isso que é um pacificador. Não é para dar razão a um ou a outro. Não é para agradar a um e desagradar o outro. Mas nós estamos aqui para fazer a pacificação, fazer a paz entre os irmãos. Porque a igreja é um lugar de paz, não é? Ó Senhor Jesus. Por isso, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Ó Senhor Jesus. E depois nós temos aqui o versículo 10 que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, essa oitava bem-aventurança, né? Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, os perseguidos por causa da justiça, eles pagam um preço, não é? Eles pagam um preço para viver a justiça de Deus nessa terra. Porque a Bíblia diz em 1 João 5,19, 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, o mundo inteiro jaz no maligno, irmãos. Então, esse mundo não tem justiça, uma vez que o maligno se opõe ao reino de Deus. O reino dele não é como o reino de Deus, não é como o reino dos céus, não é como a igreja. Na igreja, nós fazemos a paz, mas no mundo não. Eles promovem a guerra, certo? E aqui, então, muitas vezes somos perseguidos por praticar a justiça de Deus nessa terra, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, entre os seus amigos. Muitas vezes, muitas coisas que você não participa, coisas que eles participam, coisas que eles fazem, mas se você não faz, se você tem um viver justo, então você muitas vezes é perseguido, desprezado e humilhado, certo? Mas é o preço que nós pagamos para viver o reino de Deus nessa terra, não é? Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Ó Senhor Jesus. E, por fim, o versículo 11 diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, aqui mostra que esse viver só é possível quando nós somos transferidos de esfera. Você é perseguido. Aqui mostra também que a gente é injuriado, as pessoas mentem para fazer mal a nós, e nós ainda nos regozijamos e ainda exultamos, mas porque é grande o nosso galardão nos céus. Então, nós não usamos o olho por olho e dente por dente, mas nós ainda nos sujeitamos à mão de Deus, não é? E nos regozijamos porque aquilo é um indício, é um sinal de que nós podemos ter um grande galardão nos céus, ou seja, podemos ser vencedores e ganhar um galardão por sermos perseguidos por causa do Senhor Jesus. Porque o mundo é contra nós. Se o mundo lhe abraça, lhe beija e lhe recebe com alegria, tenha cuidado.
pode ser que você não esteja vivendo a realidade do reino dos céus, certo? Mas quando nós estamos vivendo na realidade do reino dos céus, estamos vivendo uma vida de justiça, então, muitas vezes, somos injuriados, perseguidos, humilhados, mas não devemos ficar tristes, não. É assim mesmo. Mas também teremos um grande galardão quando o Senhor voltar. E esse viver, então, é um viver que influencia as pessoas na terra. Onde você está, seja na sua casa, seja no seu trabalho, na sua escola, no ambiente onde você está, se você tem esse viver, a tendência é que você possa influenciar os outros a também poderem se converter e também fazer parte do reino dos céus, né? Aqui nessa terra. Por isso, no capítulo 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, nós nos tornamos o sal da terra. Nós sabemos que o sal tem duas funções, não é? Ele serve para duas coisas. Primeiro, ele é bactericida. Ele serve para conservar os alimentos, para que esses alimentos não se decomponham, não é? Não se corrompam. Então, essa é a primeira função do sal. Por isso, nós temos a carne do sol, né, que deveria se chamar carne do sal, porque o que conserva a carne é o sal que foi posto nela. Então, essa é a função do sal, é conservar, certo? E o Senhor, então, mostra que o sal mata o germe da corrupção. Então, nós precisamos ter esse viver. Quando estamos vivendo essa bem-aventurança, nós somos felizes, e essa felicidade que nós temos, que nós transbordamos, não é? Que nós expressamos no nosso viver como cidadãos do reino, vai influenciar como sal e também como luz as pessoas com quem convivemos, com quem nos relacionamos. Por isso que é importante que nós possamos atentar para essas 9 bem-aventuranças, que é o começo da constituição do reino, que dá base para o nosso viver aqui na terra, né? E depois nós vamos vivendo, né, outros itens da constituição do reino, né? Que é ser sal e depois ser luz. Podemos matar as bactérias das pessoas, né? Os germes da corrupção. Hoje, o mundo está corrompido pelo pecado, pela religião, pela política, pela mentira de Satanás, os fake news, como eles falam muito, fake news, que são as mentiras espalhadas pelas redes sociais. Mas nós estamos aqui ainda como sal dessa terra. Podemos salgar as pessoas e ajudar as pessoas a se tornar saudáveis. E também o sal tem outra função, que é dar sabor aos alimentos, né? Então, aqui diz: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? No versículo 13, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, queridos irmãos, podemos dizer que, como sal, nós não podemos permitir que o nosso sal fique insípido. E que é um sal insípido? É que ele perde a função salgadora, não é? Se a função do sal é salgar, e se você coloca ele na comida, no alimento, e ele não salga mais, ele se tornou insípido. Ele não consegue mais exercer a sua função. E o Senhor, então, nos deu essa função de salgar o mundo, matar as corrupções que há no mundo, tornando as pessoas saudáveis. Nós mesmos devemos ser pessoas saudáveis, temperados com sal, que representa a crucificação do Senhor, porque na cruz o Senhor eliminou todas as coisas negativas desse universo, o pecado, o ego, a carne, o velho homem, não é?
Satanás, o mundo foi crucificado na cruz. Então, a crucificação do Senhor eliminou tudo que é coisa negativa do universo. E nós precisamos, então, estar vivendo uma vida crucificada, uma vida salgada, não é? Pela cruz, para também eliminar essas coisas negativas que nos sobrevêm e que o mundo está contaminado. Assim como muitas pessoas estão contaminadas com a Covid, não é? E precisam de uma vacina para poder ser imunizada, nós também temos o sal, que é Cristo e a sua cruz, para salgar as pessoas e torná-las imunes, assim como nós fomos, tá certo? E por fim, encerrando, mostra também que nós somos a luz do mundo. Jesus falou isso aqui no versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos os que se encontram na casa. Então aqui nos mostra que a função da luz é iluminar as trevas, não é? Essa é a função da luz. Por isso diz em Colossenses, que eu acabei de citar na estante, 1,13, ele vos libertou do império das trevas. Então, o mundo tem um imperador. Ele é o imperador das trevas. Não é? O mundo é um império onde as pessoas estão aprisionadas, estão nas trevas. Elas não sabem para onde vão. E elas estão andando contrário a Deus e muitas vezes achando que está até agradando a Deus, mas estão andando contrário a Deus. Mas quando vem o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, através da palavra, então elas são iluminadas. Por isso que Jesus disse, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Por isso, queridos irmãos, nós somos a verdadeira luz, não é? Para iluminar a todo homem. Como diz aqui no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Essa verdadeira luz é quem? É Jesus. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele nos iluminou, como essa grande luz, nos arrependemos, cremos nele, e agora nós temos essa luz dentro de nós. Por isso, em Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz que nós somos os luzeiros do mundo. Não é? Somos os luzeiros do mundo. E podemos dizer que somos também as estrelas. Individualmente, quando eu estou em determinado lugar sozinho, eu devo ser uma estrela brilhante. A minha estrela deve estar, a minha luz deve estar brilhando ali, como uma pessoa individualmente. Mas quando eu estou junto com os irmãos, na reunião da igreja, congregando com os irmãos, reunindo com os irmãos, juntos, nos tornamos um candelabro. Um candelabro. Não é? Um candelabro. E aí nós somos coletivamente um luzeiro no mundo. Um luzeiro no mundo. Por isso que aqui no capítulo 5, versículo 15, diz, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador ilumina todos os que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, individualmente, onde estamos, somos uma estrela brilhando, e juntos somos um candelabro para iluminar as pessoas. E não devemos ser, então, cristãos secretos, não é? Não podemos ser cristãos secretos. Aí agora entra de novo,
Nós precisamos estar no plano celestial. Jesus subiu ao monte para proclamar isso. Nós devemos estar, então, na parte alta. Ou seja, devemos estar na esfera do Espírito, na esfera celestial, para poder iluminar as pessoas. E quando a luz está no alto, todos que estão embaixo são iluminados por essa lâmpada, por esse candeeiro, né? Por esse candelabro. Então, a igreja é isso. Nós precisamos estar no Espírito, estar vivendo nas regiões celestes, né? Para poder iluminar a todas as pessoas por onde nós passarmos. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos supra e nos faça viver essa realidade do reino de Deus. Queria aproveitar para avisar aos amados irmãos que até mesmo comunique para os demais irmãos do seu distrito, do seu grupo familiar, que a partir de agora nós não vamos mais compartilhar mensagens via YouTube aos sábados, tá ok? Essa foi a última mensagem liberada via internet, né, via YouTube, tá bom? Agora as mensagens via YouTube vai ser apenas às quintas-feiras, porque aos sábados os distritos agora foram restaurados a reunião presencial, tá ok? Então todos os distritos agora devem fazer as suas reuniões presenciais, todo sábado. E agora não teremos mais reunião via YouTube no sábado. Apenas às quintas-feiras, enquanto tivermos sem reunião presencial às quintas, então estaremos liberando as mensagens às quintas-feiras. Quando retomarmos também as reuniões presenciais às quintas, provavelmente não teremos mais a transmissão via YouTube das mensagens de quinta-feira. Mas, por enquanto, continua tendo a reunião via YouTube às quintas-feiras, para toda a igreja. Deus abençoe e até a próxima.